Bom, galera, a gente começou a trabalhar no nosso encontro passado a questão dos sistemas de amortização de empréstimos. Em uma perícia, é muito capaz do perito ter que fazer análises financeiras. Lembre, é o perito contábil, então ele vai analisar não somente o que tange a parte fiscal ou que é a parte contábil, mas também o que envolve a questão financeira. Ele pode ser levado a isso, né? E a gente começou a trabalhar a tabela Praxis, ou tabela SAC, né? Aqui, ó, nós estamos no financiamento, vou colocar aqui SAC, SAC é o sistema de amortização constante, lembrando que a nossa prova, ela terá como fundamento isso aqui, tá? Vou colocar, acho que fica, eu tinha dito na aula passada, vai ser bem tranquilo. Então, vamos hoje exercitar o SAC. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma atividade de saque aqui com vocês, tá? Depois de fazer essa atividade de saque, eu vou colocar uma para que vocês façam e depois a gente corrige, para a gente ir desenvolvendo juntos, tá bom? Então, aí toda e qualquer dúvida que você for tendo, você vai colocando no chat e a gente vai se alinhando. Tá, então, ó, a gente está falando aqui, vou colocar um exemplo no dia 19/3/2026, tá? Então, nós vamos pegar uma taxa ao mês de 7%, aí eu vou colocar uma taxa de 8% aqui, tá? Taxa de 8%, valor financiado 28 mil, tá? Vou colocar aqui. Então, ó, quando a gente trabalha a tabela SAC, a primeira coisa que a gente observa é que a tabela SAC ela tem uma amortização constante, tá? Como eu disse antes, ela é muito utilizada em financiamento de imóveis. Você percebe que é SAC justamente por essa amortização ser do mesmo valor. Essa é a grande diferença entre SAC e price, porque o SAC ele tem uma amortização que é igual em todas as parcelas, e o price ele tem uma prestação igual, tá? É importante também deixar claro que o que abate o valor da dívida, quando a gente está, ao falar de uma dívida financeira, o que abate o valor da dívida não é o que você paga a título de prestação, é o que você paga a título de amortização. É muito importante entender isso. Para o contábil, no âmbito contábil, a amortização é a perda de valor de um bem intangível. Quando a gente fala de financeiro, a amortização é o efetivo pagamento de uma dívida. Então, esses pontos têm que estar muito fortes na nossa cabeça. Dito tudo isto, a gente vai para esse caso aqui da tabela SAC. Tá? Então, tá bem aqui, SAC, sistema de amortização constante, e na tabelinha vou colocar aqui uma cor amarela para fixar, número de prestação 3, tá? Então, você faz aí o empréstimo, financiamento, agora, dia 19 de março, ou seja, hoje, tá? E aí você vai pagar em 3 parcelas, que vai no mês 4, mês 5 e mês 6. Você perceba que tem juros, amortização e prestação. Qual é a grande parada aqui da tabela SAC? Como é que eu vou encontrar o valor da amortização? Eu pego o saldo devedor e vou dividir pelo número de parcelas. Então, eu chego aqui, a amortização 9.333,33. Então, como é que eu vou encontrar aqui a amortização? Eu vou pegar saldo devedor dividido pelo número de parcelas. Tá? Então, fazendo isso, aqui, sim, cadê? Não. Mesclar. CDDDDD. Deixa eu só colocar aqui. Então, puxa para baixo.
botar aqui saldo devedor vezes número de parcelas. Saldo devedor dividido pelo número de parcelas. Então, aqui, deste jeito, eu encontro a minha amortização. Saldo devedor dividido pelo número de parcelas, tá? Então, dito isto, estamos bem. Saldo devedor dividido pelo número de parcelas. E aí, a gente já sabe que nas 3 parcelas de amortização teremos o mesmo valor, tá? Então, vou copiar aqui e copiar aqui. Tá? Então, isso que caracteriza uma tabela SAC. A amortização sendo constante. Você percebe que o valor da amortização está aqui. Como é que vai funcionar a SAC? Tá? Aí você tem 2 campos para encontrar. O campo dos juros, mais 3, né? O campo da prestação e o campo do novo saldo devedor. Como é que você encontra, deixa eu minimizar aqui, como é que você encontra o campo dos juros? Você pega saldo devedor vezes taxa. Então, é assim que você encontra os juros. Então, qual é o meu saldo devedor? Meu saldo devedor é 28 mil. Atualmente, o primeiro saldo devedor é 28 mil. Então, 28 mil vezes a taxa de 8%. E aqui eu coloco o porcentozinho. Cadê? Não, tá aqui. Então, 2.240. Então, saldo devedor vezes taxa, eu encontro o valor do meus juros, tá? E aqui a gente chega no valor da prestação, ok? Como é que eu vou encontrar esse valor da prestação? A prestação, ela vai da soma de juros mais amortização. Então, ó, a primeira prestação é no valor de 11.573,33, tá? E aí, encontrei os meus juros, encontrei a minha amortização, encontrei a minha prestação. Como é que eu encontro o meu saldo devedor? Deixa eu colocar aqui prestação. Como é que eu encontro a prestação? É juros mais amortização. Assim que eu encontro a minha prestação, juros mais amortização. Como é que eu encontro o meu saldo devedor atual? Como é que você encontra o saldo devedor atual? Você pega o saldo devedor anterior, e aqui, menos amortização. Tá? Então, a gente pegou aqui tudo o que compreendia, tá? Como é que eu acho o meu juros? Eu encontro o meu juros pegando o saldo devedor vezes taxa. Saldo devedor vezes taxa, eu encontro o meu juros. Como é que eu encontro a minha amortização? A minha amortização é saldo devedor dividido pela quantidade de parcelas. Assim eu encontro a minha amortização. Como é que eu encontro a minha prestação? A minha prestação é a soma dos juros mais a amortização. E aí, como é que eu encontro o meu saldo devedor? Eu pego o saldo devedor anterior menos a amortização. Aí eu encontro o meu saldo devedor atual. Beleza? Então, saldo devedor anterior menos amortização, eu encontro o meu saldo devedor atual. Ok? Então, você percebe aqui que, embora tenha sua certa complexidade,
a lógica ela é muito simples, tá? Então, a gente vai refazer aqui novamente esse exemplo. Então, como é que eu vou encontrar agora? Como é que eu encontro os juros? Eu vou pegar o meu saldo devedor atual vezes a taxa. Então, o meu novo juros é 1.493,33, ou seja, saldo devedor vezes taxa. Aí, como é que eu encontro a minha prestação? Juros mais amortização. Eu encontro a minha prestação. Como é que eu encontro o meu saldo atual? Saldo devedor anterior menos amortização, eu encontro o meu saldo devedor atual. Beleza? Então, você vê que a tabela SAC ela é construída com base em uma lógica muito simples. Saldo devedor menos amortização, saldo devedor atual. É importante ressaltar que o que efetivamente diminui o valor da minha dívida não é a prestação, é a amortização. E muita gente confunde isso, tá? Porque às vezes você faz um financiamento ou um empréstimo, aí você, paguei tanto de prestação, paguei, minha prestação foi X, minha prestação foi Y. Então você está na cabeça ali que você diminuiu o que você pagou de prestação, você diminuiu da sua dívida. Só que não. O que diminui a tua dívida é o que você paga a título de amortização. E muita gente confunde e se atropela em função desse entendimento errado. Como eu disse, o que diminui a tua dívida não é o que você paga a título de prestação. O que diminui a tua dívida é o que você paga a título de amortização. Então, agora, como é que eu vou encontrar o novo juros? Saldo devedor atual vezes taxa. Então, saldo devedor atual vezes taxa, eu encontro o meu valor de juros. Minha prestação é juros mais amortização. E o meu saldo devedor é saldo devedor anterior menos amortização. E aí, efetivamente, eu pago a minha dívida. Perceba que existem muitas particularidades na tabela SAC. Você vê que, logicamente, você consegue perceber que o valor da prestação ele vai diminuindo. Esse é um grande indicador que esse financiamento foi feito com base na tabela SAC, quando o saldo devedor ele vai decrescendo. Então, saldo devedor decrescendo, tabela SAC. Você vê a prestação decrescendo, tabela SAC. Então, você vê, a primeira parcela foi 11.500, a segunda foi 10.800 e um pouquinho. Aí, na terceira e última prestação foi 10.080. Então, você vê claramente a prestação caindo a cada parcela. Você vê que os valores dos juros vão se alterando, os valores de prestação vão se alterando, o saldo devedor ele vai se alterando. A única coisa que permanece a mesma em todas as prestações é a amortização. Por isso, tabela SAC. Por isso, sistema de amortização constante. Porque ele pega exatamente essa lógica de que, embora possam haver várias variações, a minha amortização ela permanece igual. Essa é a grande diferença do SAC para a tabela Price. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um novo exemplo. Tá? Eu vou copiar. Mover para o final, criar uma cópia, bonitão. SAC 2. Eu vou colocar agora 4 parcelas. Vou colocar 4 parcelas. Vou colocar 35 mil. Deixa eu fechar aqui. Fechando tudo aqui e vou colocar 12%. Tá? Então, qual vai ser a missão de vocês agora? Eu vou dar um time para que você faça essa missão. Tá? Você vai construir, eu vou ampliar aqui a tela. Beleza. Tela ampliada.
Qual é a sua missão? Construir a nova tabela SAC. Tá? Só um adendo, são 4 parcelas e a taxa de juros é 12%. Vou colocar aqui juros 12% ao mês. Como é que eu faço para encontrar o valor da amortização? Eu divido o saldo devedor pelo número de parcelas. Então, 35 mil dividido por 4. E aí, eu coloco 8.750. Tá? É o mesmo esquema. Então, você percebe aqui que rapidamente nós já encontramos os 4 valores de amortização. Tá bom? Então, já foi encontrado aí esse valor. Agora, a gente vai encontrar os juros. Como é que eu faço os juros? Saldo devedor vezes taxa. Tá? Então, eu vou colocar aqui 12%. Então, saldo devedor vezes 12%. Eu encontro 4.200, saldo devedor vezes 12%. E aí, prestação, juros mais amortização. E saldo devedor anterior, menos amortização, saldo devedor atual. Então, você percebe que a tabela SAC, quando você entende o funcionamento dela, ela é extremamente simples. Dá quase um ler mental, tá? Porque não tem nenhum mistério, não tem nada de diferente na tabela SAC. Tá? Então, você pega aí, já fizemos a primeira linha, vamos fazer a segunda linha. Como é que eu acho juros? Saldo devedor vezes taxa. Encontrei. Minha amortização permanece, prestação, juros mais amortização. Saldo devedor anterior, menos amortização, saldo devedor atual. Então você consegue perceber aí tranquilamente essas nuances, né, do processo. E aí, segunda linha feita. Vamos para a terceira linha. Saldo devedor vezes taxa. Prestação é juros mais amortização. E saldo devedor, novo saldo devedor é saldo devedor anterior menos amortização, saldo devedor atual. Novamente, seguindo essa linha. E aí, o que você faz? Você pega saldo devedor vezes taxa. Juros mais amortização, prestação. Saldo devedor anterior menos amortização, saldo devedor atual. Então você percebe que fui construindo facilmente essa tabela SAC e as fórmulas elas estão aparecendo aí para você. Amortização é saldo devedor dividido pelo número de parcelas. Juros, saldo devedor vezes taxa. Prestação é juros mais amortização. Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos amortização. Eu chego no saldo devedor atual. Então você consegue perceber aí a tranquilidade deste processo da construção da tabela SAC. Como eu disse antes, não é difícil, em hipótese nenhuma. Não há nenhum tipo de dificuldade nisso aí. Tá? Você não tem nenhum tipo de mistério. Eu vou compartilhar agora, eu vou descompartilhar essa tela e vou compartilhar aqui o slide. Agora está diante de você uma tabela price. Na tabela SAC,
que era caracterizada por amortização constante, você percebia que todo o valor de amortização era igual. Quando a gente fala para a tabela Price, que é uma tabela francesa, você percebe que a tabela Price ela já é diferente. Porque na Price, o que caracteriza esse sistema de amortização é a prestação constante. Tá? A prestação ela é constante aqui na Price. Ok? Deixa eu só um minutinho aqui. Vou abrir aqui no tablet para poder... Isso, participar por aqui também. Para poder enxergar a minha tela. Beleza. Então, tá aparecendo aqui para você. Estou olhando para o meu tablet aqui, para a gente poder acompanhar melhor. Então, ó, aqui, a tabela Price, ela se destaca. Você percebe as prestações constantes. Como é que você faz para calcular uma tabela Price? Aí, quem tem calculadora financeira, abra aí sua calculadora financeira, da sua HP 12C. Ok? Quem tem aí HP 12C, já abre. Para você que tem uma HP 12C, para você encontrar as prestações, você faz o seguinte. Você pega a tua calculadora financeira, estou mostrando aqui na tela para você, que está aqui na tela para você a minha calculadora financeira, tá? Minha HP 12C no celular. Então, você digita aí na tua HP 5.000 e dá o Enter. 5.000, Enter. Aí você pega 7, que é a taxa, clica no I. Aí você pega prestações, são 3, né? Então aperta 3 e depois N. E aperta a tecla PMT. Ao fazer isso, você encontra, porque não está dando não aparece para você aí direito, por causa do efeito da câmera, mas fazendo isso, você encontra literalmente estas prestações aí de 1905,26. Recapitulando, eu quero encontrar as prestações que vou pagar utilizando o método Price. Pega o saldo devedor 5.000, digita na tua calculadora financeira 5.000 e aperta PV, tá? A taxa é 7%, então clica no 7 e depois aperta no botão I, que é o botão de taxa. Prestações são 3, então aperta no 3 e depois aperta na tecla N. E aí depois você aperta por último na tecla PMT. Aí você vai encontrar literalmente esse 1905,26. Como é que funciona a Price? Você encontra o valor das prestações, tá? Algumas lógicas da saque você encontra aqui na Price. Primeiro, como é que eu vou encontrar o valor dos juros? Permanece o mesmo. Saldo devedor vezes taxa. Então, se você pegar 5.000, tá? 5.000 aqui, estou circulando aqui na tela, 5.000, e multiplicar pela taxa de 7%, então 5.000 vezes 7%, eu encontro os juros de 350. Então, na Price, você encontra o valor da prestação e você encontra o valor dos juros. E aí, a amortização é a diferença, tá? Se eu sei que a prestação é 1.905 e eu sei que os juros é 350, então a amortização ela é a diferença. Para você encontrar a amortização na tabela Price, você pega o valor da prestação menos os juros que você encontrar. E o que sobra é a amortização. Até porque lembre que a prestação ela é a soma dos juros mais a amortização. Então, se você já sabe qual é o valor dos juros e você tem o valor da prestação, a amortização ela é a diferença. Simples assim.
Ok? Então, prestação menos juros, você encontra o valor da amortização. Aí o que você vai lembrar? O que abate o valor da tua dívida? Não é o que você paga a título de prestação. O que abate o valor da tua dívida é o que você paga a título de amortização. Então, o meu saldo devedor é 5.000 menos 1.555,26. Aí eu chego no saldo devedor de 3.444,74. Então, na tabela saque, a primeira coisa que você encontra é a amortização. Na tabela price, a primeira coisa que você encontra é a prestação. Encontrou a prestação no price, você vai fazendo o mesmo esquema de encontrar juros. Saldo devedor vezes taxa, encontrei juros de 350. Saldo devedor vezes taxa, encontrei os juros de 241,13. Saldo devedor vezes taxa, encontrei os juros de 124,64. Então, você percebe que na tabela price, os juros ele é bem maior. É uma taxa de juros bem pesada. Tá? Mas consegue-se perceber que, pela lógica natural, na tabela price, o valor de juros ele vai diminuindo, cada parcela vai diminuindo o valor de juros e a cada parcela vai aumentando o valor de amortização. Essa é a lógica da price. Então, nós trabalhamos tabela saque, nós trabalhamos o cálculo da tabela saque, trabalhamos a lógica da tabela price, como encontrar cada campo da tabela price, e no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar os cálculos da tabela price.